Fala, galera tricolor! Bom dia a todos que estão acompanhando aqui no nosso canal Saudações Tricolores. Hoje, novamente, trazemos um convidado para lá de especial para vocês. Algumas semanas atrás, trouxemos aqui o Eduardo Oliveira e hoje trazemos aqui, o Saudações Tricolores tem o prazer de receber Guilherme Torres, comandante do nosso Tricolor Sub-17, que em 2020 fez muito bonito na categoria, campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Supercopa do Brasil. Para quem eu já dou meu bom dia, Guilherme Torres. Seja bem-vindo ao Saudações Tricolores e obrigado por atender nossa reportagem, Guilherme. Bom dia, João. Bom dia a todos os tricolores que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês e poder estar passando um pouco da mensagem do que a gente vem construindo ao longo desses anos em Xerém. É isso, galera. Desde já agradeço a você que está acompanhando esse vídeo aqui com a gente. Aproveitar para você se inscrever também aqui no nosso canal, ativar as notificações. E, claro, também nos comentários aí, manda a sua pergunta. Super importante para a gente isso aí. Bom, começando já a nossa entrevista, Guilherme, vamos abordar primeiramente um pouco da sua chegada, né, ao Fluminense. Você chegou no clube em 2017, juntamente com o Eduardo Oliveira, para ser coordenador metodológico da base. O próprio Eduardo também já explicou bastante o que faz um coordenador metodológico. E aí eu queria perguntar para você também, você e o Guilherme subiram basicamente um pouco juntos, assim, né? O Guilherme subiu em 2018, você subiu em 2020 para ser treinador. Era um desejo seu já ser treinador de futebol quando você chegou no Fluminense? Não, na verdade, nós fomos contratados para fazer a função da coordenação metodológica, que era atualizar a metodologia do clube, né, organizar as ideias que existiam em Xerém e colocar isso no papel para que isso ocorresse de forma sistematizada e não se perdesse ao longo do tempo, que é o que acontece em muitos lugares no futebol, né? E nós fizemos um primeiro ano de diagnóstico, onde nós conseguimos entrevistar muitas pessoas em Xerém, muitas pessoas no Fluminense como um todo, torcida, enfim, todos que fazem parte do que nós chamamos de DNA tricolor. E a partir desse momento de 2017, que foi o momento da criação dessa metodologia, né, a gente, em 2018, entrou na fase de implantação da metodologia. E acabou que nessa fase de implantação surgiu a possibilidade do Eduardo assumir a equipe sub-17, né, porque o então treinador estava no projeto do Samorim, na Eslováquia, então surgiu essa possibilidade, a coordenação técnica fez o convite para o Eduardo, e o Eduardo, a partir daquele momento, sai da coordenação metodológica e assume essa função de treinador no campo, né, na categoria sub-17. No ano de 2019, foi um ano em que nós chamamos da fase de maturação da metodologia, né, onde aquilo a gente aprendeu muito com o que aconteceu em 2017 e 2018, e 2019 seria um ano em que as coisas estariam mais maduras e que ocorresse de maneira mais orgânica. E eu ainda me mantive na função de coordenador metodológico até o início de 2020. Na verdade, essa passagem para a função de treinador, que hoje eu exerço, não foi uma coisa extremamente pensada, né? Eu venho do campo, eu tenho um histórico do campo, eu sempre gostei de trabalhar no campo, né? Isso muito antes da chegada no Fluminense, mas eu sabia que a minha função não era uma função exclusivamente do campo, na coordenação metodológica. Eu atuava muito mais como um suporte para as comissões técnicas do que intervindo diretamente nos jogadores, né? Então, no início, basicamente há um ano atrás, vamos colocar assim, porque foi quase isso, o então treinador... Foi março, né? Foi março de 2020 que você assumiu, né? Exatamente. Sim. O que aconteceu? Nós teríamos a estreia contra o São Paulo, né, do Campeonato Brasileiro, numa quinta-feira, e numa segunda-feira à noite, o nosso então treinador do Sub-17, ele pediu desligamento do clube porque ele foi para outro clube assumir uma outra função, né? E aí o nosso diretor executivo entrou em contato comigo na terça-feira, pediu uma reunião
e fez o convite. No momento que foi feito o convite, eu não aceitei de prontidão, porque eu precisava também entender se era realmente aquilo que eu queria, se não era, enfim, eu estava feliz também na função que eu estava desempenhando ali na coordenação metodológica, mas acabou que nós conversamos, eu fui para esse jogo do São Paulo sem ser o treinador ainda, fui muito mais para analisar o ambiente, e como era uma geração que eu já conhecia a maior parte dos jogadores, né, foi feito esse pedido da direção para que a gente tivesse a essência da metodologia nessa geração, porque era uma geração que o clube acreditava muito e não queria que viesse um profissional de fora para assumir aquele momento, aquela geração que o clube tem muito, vamos dizer assim, tem muita expectativa em cima. Então, após esse jogo do São Paulo, eu acabei assumindo a equipe, e aí nós tivemos a parada, né? A parada da pandemia, então começou a quarentena, então, na verdade, eu assumi a equipe pelo Zoom, né? Não foi nem fisicamente, foi pelo Zoom. Exatamente. É legal até falar isso, até quem era o treinador, né? Como você falou, era o Leonardo Ramos, né? Fiz o meu dever de casa, que deu uma pesquisada para ver realmente quem era o treinador. E, Guilherme, nesse seu primeiro ano já comandando o Sub-20, apesar da pandemia, você mesmo falou aí que começou treinando a galera pelo Zoom, não teve o Carioca, né, que é uma das competições de base aí do calendário, mas teve o Brasileirão, que eu acho que hoje foi o principal, e não só para o Fluminense foi muito importante ter o Brasileirão, como também a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. No fim das contas, o Fluminense jogou 3 competições Sub-17. Você, no primeiro ano, conseguiu aí 18 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, tendo 72% de aproveitamento, um aproveitamento muito alto nesse seu primeiro ano comandando essa molecada. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, da galera. Como é que foi esse seu primeiro ano comandando? Foi muito melhor do que você esperava? Olha, na verdade, foi um ano muito atípico, né, em que nós tivemos que até nos reinventar nesse momento de quarentena para poder criar um vínculo com os jogadores e fazer com que eles assimilassem, né, alguns conteúdos, algumas coisas que fizessem parte da formação deles, mesmo que à distância. E esse desafio foi um desafio muito bacana, porque nós tivemos que criar várias atividades, várias dinâmicas para poder engajá-los nesse primeiro momento. E acredito que ali já começou a criar um espírito da equipe, né? E o nosso discurso foi sempre jogar o máximo de jogos que estariam disponíveis na categoria. E nós fomos a equipe que jogou mais jogos, né? Nós jogamos 25 jogos na temporada, que era o máximo possível. Perfeito. Então, desde o início em que eu assumi, o conceito foi esse. Foi criar um ambiente para que eles se desenvolvessem, e nós sabemos a importância de jogos desse nível para o desenvolvimento de cada jogador ali de Xerém. Então, quanto mais difícil vai ficando a competição, maior é a pressão pelo resultado, né? Obviamente que não é a gente que coloca essa pressão, mas o jogo em si já tem essa pressão, né? Maior é a expectativa da torcida. Então, isso tudo gera no menino uma casca, né, de desenvolvimento, e que ele amadurece mais cedo do que se ele não estivesse disputando esse tipo de jogo. Claro. Então, para a gente foi super importante, cara, conseguir chegar tanto na final do Brasileiro e se sagrar campeão, quanto na final da Copa do Brasil, em que assim, escapou da nossa mão ali no finalzinho, né, mas que também serve de aprendizado para essa garotada, né? E a Supercopa do Brasil também, aquele jogo entre os 2 campeões, foi bem bacana também, acabamos perdendo nos pênaltis, mas todas essas experiências, acredito, terem sido muito importantes para a formação desses jogadores, e eu fiquei super satisfeito com essa primeira temporada frente à categoria Sub-17. E já entrando mais na temporada, né, como você mesmo falou, são muitos meninos aí, é uma geração que o Fluminense mesmo aposta muito. Eu queria que você falasse como é que foi para você lidar, você mesmo falou que já conhece, já vem trabalhando com essa geração também há um tempo na coordenação, mas como que foi lidar para você com uma geração tão, podemos dizer assim, estrelada, né?
apesar que são muito meninos, mas muitos aí, você até está vendo, né, já estão até no profissional, né, do Fluminense, né, galera que pulou aí o sub-20, Matheus Martins, João Neto, Kaique, Metinho, hoje já estão aí fazendo estreia com a camisa profissional do Fluminense, né? Cara, assim, é um desafio. Cada equipe que você assume existe um desafio. Né? O principal desafio dessa geração sempre foi eles jogarem juntos. Né? Porque quanto mais talento você tem em uma equipe, maior é a tendência do individualismo. Porque o talentoso, o menino que tem um talento acima da média, ele está acostumado a resolver mais problemas. Então, essa divisão de tarefas, mostrar que as conquistas coletivas vão gerar os benefícios individuais, trabalhar um espírito da equipe em que juntos somos mais fortes, esse foi o grande desafio da temporada. E isso passou também pela escolha de um sistema de jogo. Porque, na minha visão, eu precisava escolher um sistema para privilegiar o que a gente tinha de melhor. Né? Então, o meu desafio era colocar todos em campo. Eu tinha ali alguns jogadores acima da média, mas assim, eu tinha que entender um equilíbrio para a equipe não ficar muito suscetível a tomar gol, né? Mas que fosse uma equipe extremamente ofensiva, que fosse uma equipe que desempenhasse um futebol alegre, um futebol em que a torcida se identificasse. Então, foram esses desafios, de fazer a equipe jogar como um conjunto dentro de um sistema muito organizado e muito propositivo. Exatamente, eu acho que esses são os principais desafios, né? Ter uma geração muito boa, realmente colocar todo mundo para jogar e fazer com que o time entenda o modelo de jogo, né? Entenda os seus princípios, realmente acho que foi o diferencial para essa geração dar tão bem, né? Chegamos em 2 finais, mas já podemos dizer que essa geração realmente é uma geração para lá de campeã. E aí, o Guilherme, aí eu queria entrar já com você também num outro assunto que acho que vale muito esse debate, né? Que é essa questão da visibilidade da molecada ainda muito cedo. A gente sabe que, mesmo no ano de pandemia, eu acho que nunca o torcedor do Fluminense acompanhou tanto a base, acompanhou tanto os jogos da categoria de base, seja no Sub-23, seja no Sub-17, seja até no Sub-20. Inclusive, muitos torcedores falaram até durante um período da temporada 2020 que até estavam preferindo acompanhar o Sub-17 até que o profissional do Fluminense, para você ver o quanto que essa geração estava encantando o pessoal dentro de campo. E aí, eu acho que hoje, essa visibilidade tão precoce, podemos dizer, que você vê hoje todo jogo da categoria Sub-20 praticamente é transmitido, seja em televisão, seja em aplicativo, né? Ou seja, hoje todo mundo tem acesso aos jogos do seu time de base. Aí eu queria que você falasse, né? Porque isso, bem ou mal, você dá mais visibilidade da molecada até eventualmente para clubes de fora, eventualmente também até para torcedor, que a gente não entende a cabeça do torcedor, que às vezes o torcedor acaba pegando no pé demais de um jogador, enfim. Aí eu queria que você trouxesse esse contraponto, né, das coisas boas e das coisas ruins, dessa grande visibilidade das categorias de base, né, ainda mais do Sub-17. Na verdade, essa visibilidade ela está ficando cada vez mais precoce. Né? Então, antigamente não se passava campeonatos Sub-17 e o Sub-20 ficava muito restrito à questão da Copa São Paulo, até em função do calendário, né? Que não tinha nada ali em janeiro, o pessoal botava a Copa São Paulo. Com a CBF começando a organizar as competições nacionais, isso gerou um interesse maior da mídia em poder estar passando esses jogos, até pela questão mercadológica, porque traz uma vitrine para o jogador cada vez mais cedo. Isso gera uma tendência, né, de clubes procurarem para saber como é que está a questão do contrato, ou mesmo uma pressa em colocá-lo no profissional. Então, essa visibilidade, como você disse, tem prós e contras. Né? Os prós é porque é uma vitrine, né? Você tem a possibilidade de estar mostrando o seu trabalho, seja como treinador, seja como jogador, ou qualquer outro membro de comissão técnica. Né? A torcida começa a acompanhar o jovem jogador
desde uma idade menor do que estava acostumada, né? Porém, a gente precisa ter muita calma, porque quando se analisa um jogo do Sub-17, em que os meninos eles se destacam muito, eles estão se destacando no contexto do Sub-17, que é um contexto muito menos complexo do que o próprio Sub-20, que é ainda menos complexo, né? Vamos dizer assim, o Sub-17 comparado ao profissional, poxa, é uma distância muito grande ainda. Então, a gente precisa também educar a todos os espectadores em que não é porque o menino está fazendo chover no campeonato Sub-17 que ele vai subir para o profissional e que vai resolver todos os problemas de uma equipe profissional. Isso leva tempo para ele amadurecer, né? O futebol profissional ele tem algumas peculiaridades que a base não tem, né? Então, você está jogando com jogadores muito mais velhos, muito mais vividos, né? E existe uma situação até você se ambientar, né, dentro de campo, se ambientar com a sua própria equipe. Talvez você está acostumado a ser o protagonista numa equipe e agora você é um coadjuvante, então não é toda hora que você vai receber a bola. Enfim, tem uma série de situações em que todos precisam ter calma, né, em função dessa visibilidade, porque a visibilidade ela pode trazer um pouco de pressa no processo, e assim alguns jogadores começam a queimar etapas importantes para a formação, né? Um ou outro, as exceções elas queimam, né? Mas via de regra não é tão interessante muitos jogadores queimarem essas etapas, porque eles precisam, como eu disse já anteriormente, eles precisam vivenciar jogos formativos, né? Eles precisam exercer um papel de liderança numa equipe, eles precisam jogar finais, né? Jogar uma minutagem longa para poderem se desenvolver. E muitas vezes, quando eles sobem, mas ainda não estão preparados para assumir esse papel na equipe principal, eles deixam de vivenciar essa situação. Então, a visibilidade, como você disse, tem o seu bônus e tem o seu ônus também. Por isso que é tão importante, tanto a imprensa quanto nós que estamos trabalhando com esses jovens jogadores, nós temos um papel fundamental em educar quem está vendo esses jogos, os espectadores, educar a torcida, para que eles entendam o processo de formação como um todo. E até falando, entrando mais nesse assunto, como você acabou de falar, eu acho que é o que hoje o profissional do Fluminense está vivendo, né? A gente tem hoje um time profissional jogando futebol carioca, cerca de aí 3 gerações de xerém, né? Uma molecada aí, muito até já com contratos muito longos, com altas multas rescisórias, juntou uma galera que veio do Sub-17 com você, o pessoal que já estava no Sub-20, já no segundo ano de Sub-20, o pessoal do Sub-23 também. Então, assim, juntou 4 gerações de xerém, uma molecada muito grande, num elenco só, e que aí está tendo que disputar já competições profissionais. E era uma molecada em que a gente estava todo mundo querendo assistir essa molecada, botando uma grande expectativa. E aí, nos 2 primeiros jogos, acho que deu para sentir um pouco, realmente, essa diferença que você falou agora, realmente, a diferença do profissional para as competições de base. E aí eu queria que você falasse dessa, vamos dizer assim, ansiedade do torcedor, porque aí, cabeça de torcedor, né, 2 derrotas, o pessoal já está pedindo que venha a galera do lado dos profissionais para poder fazer uma mesclagem e tal. E aí eu queria que você falasse desse processo de formação, né, dos jogadores, que é normal, né, ter essa... Quando você sobe para o profissional, assim, num elenco só de garotos, é normal ter um pouco de medo, algumas decisões até às vezes um pouco erradas, podemos dizer equivocadas, até o nervosismo ele é normal, né? Quando sobe assim para a categoria profissional. Assim, nós temos que entender a torcida, né? O torcedor, ele hoje, não só o torcedor do Fluminense, né, mas o torcedor da maior parte dos clubes, ele é muito carente de um ídolo formado no seu clube. Então, ele quer ver esses jogadores que estão se destacando jogando no time de cima. Ainda mais com algumas especulações de que alguns meninos podem sair em breve, enfim. Ele quer
ver o menino jogar pelo profissional do Fluminense. Isso é um direito do torcedor e é uma coisa saudável. Só que, para esses meninos performarem, com certeza eles vão precisar de um tempo para amadurecer. Então, eu vou te dar um exemplo, né? A nossa final do Campeonato Brasileiro seria no Maracanã. Não sei se você lembra disso. E acabou que saiu do Maracanã na véspera do jogo, ou 2 dias antes do jogo, por uma questão do gramado, enfim, por alguma situação ali que a gente não controlou, né? A gente não controlava. Por causa da Libertadores. Porque não foi antes. Não foi antes, foi no Campeonato Brasileiro, foi dia 21 foi dia 21 de dezembro que seria o jogo, ou um pouco antes. Foi o primeiro jogo que foi na ilha, né? Esse jogo seria no Maracanã. Estava tudo certo. Isso gerou uma expectativa nos nossos meninos gigantesca, porque eles nunca jogaram no Maracanã. Seria a primeira vez de todos no Maracanã, né? Claro. E acabou não acontecendo. E aí a gente teve que fazer um trabalho para minimizar essa questão de onde vai ser o jogo e sim o que vale o jogo, né? Que vale título, que vale um título expressivo, que vale um título inédito para o clube. Então, isso tudo foi colocado na mesa naquele momento. E aí eu estava assistindo agora o jogo contra o Resende e contra a Portuguesa, né? E alguns meninos que estrearam, que eram da minha equipe, eles estrearam ao mesmo tempo no Maracanã e na equipe profissional. Então, isso tudo mexe um pouco com a cabeça do jogador. Isso mexe com a ansiedade, isso mexe com uma série de questões em que, com certeza, eles estavam muito mais nervosos do que eles costumavam estar em alguns jogos do Sub-17, porque é uma novidade. Então, por isso que precisa de um tempo para eles amadurecerem, né? Até para criar um entrosamento também com os outros jogadores. Enfim, que se crie um sistema que privilegie essas características dos jogadores. Então, essa série de questões precisa ser levada em conta no momento de se avaliar o desempenho individual de um menino que está subindo, né? Tem toda essa questão emocional envolvida, tem toda a questão física também, porque existe uma diferença física de um menino de 17, 18, 19 anos para um jogador de 27 anos, né? A maturidade de jogo. Então, é basicamente isso que a gente precisa estar educando a torcida, mas sem tirar, obviamente, essa vontade da torcida em ver a molecada jogar. Mas a gente precisa ter uma certa paciência para que, ao longo do processo, a gente não perca alguns talentos em função de uma cobrança excessiva, né? Perfeito, Guilherme, perfeito. E aí eu queria que você falasse também sobre um caso específico nesse time Sub-17, que agora também já é profissional, podemos dizer assim, que é o Arthur. Tá? O Arthur que há um tempo já vem sido observado, eu acho que hoje pode-se dizer que é talvez o maior diamante, a maior promessa de Xerém. Hoje o Arthur acabou de fazer 16 anos, renovou o contrato por 5 anos, já estreou como profissional, inclusive é o jogador mais jovem da história do Fluminense a fazer a estreia como profissional, com 16 anos e 8 dias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse processo do Arthur, né? Porque acho que você acompanhou todo o crescimento, já que você chegou no clube realmente em 2017, você acompanhou o crescimento do Arthur nesses últimos anos, teve a oportunidade até de treinar o Arthur que sempre foi um jogador que treinou uma categoria acima dele, já tem algumas convocações já para a seleção brasileira. E eu queria que você falasse desse processo de plano de carreira que o Fluminense está fazendo para o Arthur. Tipo, você concorda com esse processo que o Fluminense vem fazendo com o Arthur? Acha legal? Acho que o Fluminense podia implantar até com outros jogadores. E se o Arthur fica esse ano, ele tem 16 anos, e se ele fica com você aí mais uma temporada no Sub-17, você acha que fica? Olha, o Arthur é um menino que possui um amadurecimento não só pessoal, porque ele não parece ser um menino de 15, 16 anos, agora 16, né? Mas também um amadurecimento de jogo acima da média de jogadores da idade dele.
né? Então, o Arthur é uma exceção, no caso. Ele conseguiu suportar bem, ele com 15 anos, uma competição de alto nível na categoria sub-17, né? Agora, teve dificuldade em alguns momentos. É óbvio que teve dificuldade. E essas dificuldades fizeram ele crescer, fizeram ele amadurecer, né? Mas que ele precisa, sim, continuar evoluindo. O Arthur, ainda por ser muito jovem, ele ainda necessita de um período grande de desenvolvimento para poder vir a se tornar um grande jogador, de fato, e um ídolo da torcida tricolor, né? Então, o Arthur ele precisa de muito mais minutagem de jogos decisivos. O Arthur precisa, sim, ser protagonista em algumas categorias ainda. Precisa, de repente, ser o capitão de uma equipe. Ele precisa exercer alguns papéis de liderança para, quando chegar no profissional, ele estar se sentindo cada vez mais seguro. Por mais que ele já esteja lá treinando no profissional, por mais que ele já esteja lá no ambiente e que pode ser utilizado pela equipe profissional, né? E é isso que eu espero, que ele performe, que ele consiga alcançar o espaço dele na equipe de cima, mas é importante o Arthur ainda ter muita minutagem de jogo, né? Seja na categoria que tiver espaço para ele jogar, seja no profissional, no sub-23, no sub-20, ou mesmo no sub-17. Né? Ele ainda precisa desse amadurecimento de jogo para poder chegar no futebol profissional dentro das expectativas que todos estão gerando em cima dele. Perfeito, perfeito. Acho que hoje a torcida realmente tem uma grande expectativa com o menino, ainda mais agora que o Fluminense conseguiu fazer uma renovação mais longa e que a gente espera, sim, que o Arthur fique por muitos anos aí no Fluminense, dando muitas alegrias dentro de campo. O moleque realmente é diferente. E aí, o Guilherme, eu queria que você falasse também desse fim de ciclo, né? A gente sabe que muitos jogadores desse sub-17 de 2020 estouraram a idade, hoje já não fazem mais parte da categoria, subiram para o sub-20 ou até, quem sabe, para o sub-23, para o sub-profissional também. E aí, eu queria que você falasse desse fim de ciclo, como é que foi para você encerrar esse ciclo com essa molecada e falar também dessa nova geração que está vindo aí. Eu já puxei aqui alguns jogadores que são interessantes, tem o Gustavo Doman, tem também o Sintra, né, que é o zagueiro também, que também já tem passagem por algumas categorias já de seleção, enfim. Queria que você falasse sobre esse fim de ciclo com o time da temporada passada e essa nova geração, né, que está vindo aí para ser treinada por você, e se tem quais são os principais nomes, né, dessa nova geração. Na verdade, assim, quem trabalha com categoria de base tem que se acostumar a esse início e final de ciclo, né? Então, por exemplo, esse título brasileiro de 2020, sub-17, esse não é um título só da comissão técnica atual da categoria sub-17. Esse é um título de todas as comissões que passaram com esses meninos até esse momento, de todo mundo que ajudou esses meninos a chegarem, talvez, no ápice de onde eles conseguiram chegar na categoria de base, foi um título brasileiro. Mas antes eles tinham ganhado um campeonato estadual sub-17, mesmo tendo 16 anos, sob o comando do Eduardo. Eles tinham ganhado o campeonato estadual sub-16, eles tinham ganhado alguns torneios em categorias inferiores, né, que deram para eles uma bagagem para chegar numa competição sub-17 e conseguir desempenhar tudo aquilo que eles desempenharam e sair com título e chegar na final da outra, enfim, conseguir fazer um bom papel, né? E quando a gente pensa nesses ciclos, né, a base ela dá continuidade ao processo. Então agora o que eu espero desses meninos que saíram do sub-17, que estão indo ou para o sub-20, ou para o sub-23, ou para o profissional direto, né? Nós esperamos que eles continuem evoluindo, né? Porque esse é o grande objetivo das nossas categorias, e que tenha uma transição bem feita entre uma categoria e outra, pensando única e exclusivamente no desenvolvimento do jogador. Então, nós temos lá todas as avaliações de cada jogador, com as características desse jogador,
e os planos de ação individual. Né? Então, independente da categoria em que esse menino esteja indo, que essa continuidade seja dada. É claro que em alguns momentos é difícil você desapegar um pouco, né? Você fica ainda com aquele apego à sua equipe e tal, mas isso é um exercício que quem trabalha na base já está muito acostumado a fazer. E agora a gente está iniciando, né, um ciclo com a categoria nascida em 2004. Alguns desses meninos fizeram parte da categoria do ano passado, já da categoria sub-17, porque a gente costuma fazer isso, pegar alguns sub-16 e já trazer para o sub-17 para eles vivenciarem. Só que, como eu falei que está acontecendo com os nossos meninos em cima, acontece também na categoria de base. Ou seja, o menino sub-16, dificilmente ele vai ser protagonista de um time sub-17. Ele vai passar um ano ali vivenciando os treinamentos, vivenciando os jogos, para poder chegar no seu momento, que é o seu último ano de sub-17, já com uma bagagem maior e poder ser um dos protagonistas do time. Então, agora a gente está justamente iniciando esse ciclo, juntando os nascidos em 2004 que já estavam conosco, né, com os outros que ainda estavam na categoria sub-16 e, aos poucos, trazendo alguns meninos também nascidos em 2005 para a gente poder formar um grupo, e um grupo que a gente espera ser bastante competitivo esse ano também, com características diferentes da equipe do ano passado, mas também com um potencial interessante em termos de competitividade, em termos de busca por resultados. É uma equipe mais aguerrida do que propriamente talentosa. Cada geração tem a sua característica. Obviamente que a gente vai buscar fazer um jogo que agrada o torcedor, mas dificilmente a gente vai ter a quantidade de talentos que a gente tinha na geração anterior. Mas quais que são, né, os principais destaques para o torcedor já ficar de olho desse time sub-17, desse novo time? Olha, nós temos aí, como eu disse, o principal destaque é o grupo. Né? Claro. Nós não temos um ou outro jogador que esteja muito à frente dos outros. É um grupo mais nivelado, que não quer dizer que é um grupo ruim, muito pelo contrário, é um grupo nivelado, mas é um grupo nivelado por cima. Né? Nós temos aí o Davi, que foi titular da equipe sub-17, um zagueiro, Davi Schwitt, ele foi o único 2004 titular da equipe sub-17, com exceção do Arthur, que é 2005. Né? Nós temos o Gustavo Lobo também, que entrou em bastante jogos na temporada de 2020. Nós temos o Thiago, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, que também é um volante. Nós temos o Álvaro, que é um goleiro bastante interessante, que exerce uma liderança muito interessante para o grupo e que tem uma técnica apurada. Enfim, nós temos alguns jogadores aí que podem, com a força do grupo, se destacar, né, ao longo da temporada. Perfeito, Guilherme. E aí, entrando também nesse assunto de jogadores, de peças individuais e tudo mais, a gente sabe que o Fluminense tem muitos olheiros, né, um departamento de scout que indica jogadores, traz jogadores para todas as suas categorias, não só para o profissional, mas para o sub-23, para o sub-20, para o sub-17, para o sub-15, sub-16. Ou seja, o Fluminense é um time que, nessas competições de base, acaba olhando muitos jogadores e trazendo jogadores para que eles possam ter uma oportunidade de performar, de crescer etapas e até possivelmente virar aí um grande jogador. Mas a gente sabe que muitos deles não desempenham o esperado. O próprio Eduardo falou aqui sobre essa questão das fases que o Fluminense tem, né? Fase 1, 2, 3, 4, 5 de jogos, que você vai... O atleta joga uma fase, se performa o esperado, sobe para a segunda fase, para jogos fase 2, jogos fase 3. Isso até foi uma grande novidade, porque a gente não entendia. Mas eu queria ouvir de você, o que você acha dessa metodologia que o Fluminense faz de trazer jogadores para a categoria de base. Muitos até vêm com uma expectativa um pouco mais alta do que outros, mas acabam realmente não performando o necessário.
Você está até dando um exemplo de um caso, foi o André Lucas, que veio da Portuguesa, né? Não sei se trabalhou com você aí na temporada, mas acho que não performou o que esperavam dele e aí acabou retornando para a Portuguesa, enfim, seguiu a sua carreira longe do clube. Mas eu acho que é um exemplo, né, que a gente pode citar que o jogador vem para cá, mas não performa realmente o esperado nessas etapas, correto? Sim, quando o menino ele é avaliado, né, pelo nosso departamento de scout, a gente precisa sempre contextualizar essa avaliação. Então, qual foi o nível de jogo em que esse menino foi visto, né, como é que era aquele contexto específico. É a mesma coisa quando a gente estava falando do sub-17 jogando, do garoto sub-17 jogando na categoria sub-17 e subindo para jogar na categoria profissional. É um contexto completamente diferente. E hoje, em função de todos os processos que a gente já tem em Xerém, né, até em função dessa questão que eu já te falei, das avaliações, dos planos de ação, a gente preza muito pelo desenvolvimento do jogador. Então, fica cada vez mais difícil um menino de fora vir e conseguir rapidamente um espaço na equipe, porque é um privilégio estar no Fluminense hoje. É uma seleção. Não é um processo inclusivo. É um processo exclusivo. É um processo em que os selecionados estarão ali. E muitas vezes o menino ele vem de um time de menor expressão, onde ele é o protagonista, e ele chega aqui e ele nunca vivenciou isso na vida dele. Ele chega aqui, é uma situação completamente diferente, porque são vários jogadores, às vezes a metodologia de treinamento é diferente, muitas vezes é mais intensa do que ele está acostumado a vivenciar, né? O nível do treino é mais difícil do que ele está acostumado a vivenciar. Então, até ele se adaptar a esse contexto, leva tempo. Alguns conseguem se adaptar, outros não. Porque outros chegam com uma expectativa tão grande de que, poxa, eu fui selecionado, eu vou chegar lá e vou começar jogando. E quando chega aqui, vê que não é muito assim, vê que tem um cara, de repente, da posição dele, que, cara, é seleção brasileira. E aí ele olha e fala assim, pô, mas como é que eu vou jogar? E aí ele não consegue lidar com essa frustração, né? E ele precisa dessa resiliência para vencer, principalmente aqui no nosso clube, né? E alguns não conseguem suportar isso e acabam não rendendo o esperado e muitas vezes não conseguem ocupar o seu espaço dentro da equipe. Então, não é um processo fácil. Na verdade, quanto mais avançada for a categoria, mais difícil é para o menino, porque a gente costuma fazer sempre mais contratações pontuais nessas categorias maiores, né? Nas categorias menores, a gente ainda abre um pouco mais o leque de opções, porque nós entendemos que ainda temos muitos anos pela frente para poder desenvolver esse menino, enquanto que nas categorias maiores a gente precisa sempre fazer uma avaliação seguinte: esse que está vindo, qual é o histórico dele? E para ele entrar, quem eu preciso tirar do meu grupo? Ou eu não preciso tirar ninguém, eu vou apostar nesse menino mais para frente. Então, são situações que é um exercício diário, que todos nós fazemos, isso não é uma função exclusiva do treinador, entra também nessa questão a coordenação técnica, entra a coordenação de captação, enfim, entram diferentes atores para se tomar uma decisão se o menino fica ou não. Uma vez que ele fique, né, aí ele tem que performar nos treinamentos para alcançar o direito de jogar um jogo nível 1, daqui a pouco passa para o nível 2, até chegar no estágio em que ele tenha confiança suficiente para poder estar num jogo de complexidade mais alta. Perfeito, Guilherme, perfeito. Novamente, essa pergunta, acho que novamente muito bem respondida, até porque a gente que cobre as categorias de base, hoje eu estou responsável lá por toda a cobertura de sub-17, de sub-20, vejo muito essa entrada e saída de jogadores, às vezes realmente, como a gente não tem acesso a treinamento, até inclusive até jogos, até por conta da pandemia também não está muito fácil, então a gente não consegue vivenciar realmente o dia a dia, então super importante as palavras, até para explicar para o torcedor por que muitos jogadores acabam saindo, e às vezes as perguntas não são respondidas, não tem tanta oportunidade assim até de conversar, mas está
muito claro agora também com as suas palavras aí o motivo realmente que isso acontece. Bom, estamos entrando nessa reta final, tem mais últimas 2 perguntinhas aqui, Guilherme. E aí eu queria que você falasse sobre um tema até um pouco que a galera pergunta muito, né, e que a gente também levantou, fez um levantamento super legal aqui no site, que é sobre esse agenciamento, né, precoce que ocorre dentro das categorias de base, até também no sub-20, no 17, até no sub-15. Hoje a gente sabe que desde cedo, né, os jogadores eles vêm tendo agentes, né, empresas que agenciam suas carreiras desde muito cedo. Jogadores até às vezes com 13, 14 anos já tem uma empresa responsável ali por gerir sua carreira, gerir a sua imagem também, que hoje é uma coisa de suma importância dentro do mercado do futebol, não só do mercado do futebol, mas do mercado esportivo. Eu queria que você comentasse sobre isso também, da sua opinião. Você acha que isso realmente é importante para a carreira, importante e relevante, né, para a carreira do atleta desde cedo aí, ter um empresário, ter uma agência por trás aí, ajudando a gerenciar o rumo da sua carreira? Olha, se é essencial ou não, depende do contexto. Né? Tem alguns jogadores que não é essencial. Se ele já tem uma família muito bem estruturada, que conhece alguns trâmites legais, algumas situações desse nível, talvez não seja tão essencial ter um agente. Agora, o agente, muitas vezes, tem o papel, né, de suporte. Na verdade, essa é a principal função do agente esportivo hoje. Né? Ele dá um suporte tanto para a família quanto para o atleta e fazer uma conexão também com o clube. Então, hoje, nós temos o que nós chamamos do tripé de desenvolvimento, por exemplo, em Xerém, né? Onde o jogador ele é o centro do processo e em volta desse jogador existe um tripé, que é o clube, a família e os agentes, a gente coloca como no mesmo nível, porque muitas vezes o menino ele vem de fora do Rio, por exemplo, e quem representa ele é um agente local. Então, isso também, qualquer tipo de comunicação, muitas vezes nem é feito com a família, porque a família está muito longe, e sim é feito com o agente, então ele assume uma responsabilidade grande também. E o terceiro pilar desse tripé é a escola. Então, o agente que entende o seu papel no desenvolvimento dessa pessoa, que é um jovem, né, que ele não entende somente aquele jovem como uma cifra, esse agente ajuda. Agora, o agente que está olhando para um jovem e está olhando uma cifra, né, uma nota de dólar, né, a tendência é que ele olhe para os seus próprios interesses individuais, que muitas vezes não são interessantes para esse jogador, para o desenvolvimento desse jogador. Então, existem 2 tipos de agentes. Né? Existe o bom e o ruim, assim como em qualquer profissão. Existe o bom e o ruim. Né? Agora, eu entendo que se o agente tiver, né, uma ideia bacana, tiver um alinhamento com o clube, entender a mensagem do clube, poxa, fomentar no menino também o estudo, trabalhar em conjunto com a família, eu acredito que é mais uma voz para poder estar focando cada vez mais no desenvolvimento integral desse menino. Por que eu estou falando isso? Porque esses meninos, acontece uma transformação social com eles muito grande, ano após ano. Então, ele sai da região dele, onde ele é o craque da região. Ele é um craque regional, vamos supor, de uma comunidade. Beleza. Aí ele passa aí para o Fluminense. Né? Aí dentro do Fluminense, muitas vezes ele é mais um ali e tal. Aí daqui a pouco ele consegue uma condição de titular da equipe. Né? E aí vai se desenvolvendo. Aí daqui a pouco esse menino chama a atenção do futebol profissional. Né? E aí ele chamou a atenção do futebol profissional, o Fluminense foi e fechou um contrato profissional com ele. Então ele ganhava X, ele passa a ganhar 10X. Vou dar um exemplo. E muitas vezes o pai e a mãe dele nunca ganharam nem X. Então isso tudo mexe demais com o aspecto psicossocial
dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Isso mexe muito com esse aspecto psicossocial. E quanto mais suporte o clube também tiver, além do seu departamento psicossocial pedagógico, além de todo o suporte que o clube dá, mais o menino fica no clube um turno. Né? Se ele tiver eco, se ele tiver o eco com a gente, se ele tiver eco com a família, se ele tiver eco com a escola, a possibilidade desse menino conseguir se desenvolver integralmente é muito maior. Agora, se existe uma concorrência, né, o clube passa uma mensagem, aí o agente chega e fala assim, pô, cara, mas os caras, o clube, vou dar um exemplo, o clube chega e fala o seguinte, olha, cara, você não vai sair jogando esse jogo porque a gente está te preparando para um outro contexto, para que você consiga desempenhar, papapá. Aí chega o agente e fala assim, olha, mas os caras lá estão de brincadeira, o cara que vai jogar no teu lugar é muito pior que você. Isso já gera uma confusão na cabeça do menino. É a mesma coisa se a família fala isso. Isso gera, a gente entende que a família quer que o menino jogue. É óbvio. Mas só que nós temos ali 25, 30 jogadores e a gente precisa dar ambiente para todos. Né? Então, essa questão do agente, não vejo como sendo uma coisa essencial, ou seja, só vai se tornar jogador quem tiver agente. Mas o bom agente ajuda e pode ajudar bastante a chegar no sonho de representar um grande clube no futebol profissional. Show de bola, Guilherme, show de bola, perfeita explicação, acho que contextualizou os dois lados da moeda, acho que isso que a gente queria ouvir, o próprio torcedor também deve estar gostando bastante de ouvir aí em relação a esse assunto. Bom, para a gente finalizar, queria que você falasse também sobre a tua relação até com o teu irmão, né, que também é treinador do Fluminense, o Eduardo. Eu queria que você comentasse, a gente estava até pensando aqui uma situação hipotética, por exemplo, num café da manhã, você com o seu time sub-17 de 2020 e o Eduardo com o sub-20 de 2020. Já pensaram em fazer, vamos fazer um jogo? Vamos eventualmente, o que você teria que fazer para poder tentar derrotar o Eduardo? O que você tentaria fazer para tentar anular o time dele? O que ele faria para tentar inibir assim, o seu também? Qual que seria essa brincadeira aí? Esse exercício aí eu confesso que eu nunca fiz, não. Porque o que acontece? Na verdade, cara, além de ser meu irmão, que é uma coisa de sangue, né? É a minha principal referência no futebol, junto com meu pai também, que foi um ex-treinador. Né? Então, assim, a gente está acostumado muito mais a se ajudar do que concorrer, na verdade. A gente está muito acostumado a trabalhar juntos, nós já trabalhamos juntos há muito tempo, né? Desde a época em que ele voltou para o Brasil, a gente já começou a fazer alguns projetos paralelos em conjunto, depois nós tivemos a oportunidade de coordenar lá a base do Botafogo, e aí foi o primeiro projeto mesmo em que fizemos juntos, e sempre trabalhamos juntos a partir de então. Então, isso já tem mais de 10 anos em que a gente está ali nessa caminhada junto, né? E é engraçado que qualquer resenha assim na casa do meu pai, né? Agora um pouco menos em função dessa pandemia, a gente tem visitado menos, tem aglomerado, não tem aglomerado, na verdade, né? Essas resenhas têm sido feitas muito mais por Zoom, por WhatsApp, por aplicativos, mas a resenha é sempre sobre futebol. Né? Então, nessa última temporada, nós temos um grupo de WhatsApp, eu, meu pai e ele, em que todo dia tinha algum jogo para ver, porque ele tinha 4 jogos na semana, eu tinha 2, então meu pai acabou ficando maluco. Né? Todo dia ele tinha um jogo para ver e a gente comentava um jogo do outro. Enfim, a gente costuma se ajudar muito. Essa é a primeira vez em que, na verdade, a última temporada, é o primeiro momento em que a gente está trabalhando em categorias diferentes, por assim dizer. Né? Então, mesmo estando dentro do Fluminense, mas são responsabilidades diferentes, um comandando o sub-20, o outro comandando o sub-17, mas eu tenho total consciência em que o meu papel hoje é poder desenvolver
cada vez mais esses jogadores para que cheguem no sub-20 mais preparados e que ele consiga dar continuidade nesse desenvolvimento para que consigam chegar no futebol profissional. Mas essa brincadeira aí de um time contra o outro, isso daí eu nunca fiz, não. Seria bom. Seria legal, sabe o quê? Seria bem bacana um jogo entre o Sub-17 de 2018, né? Aquela geração do JP, Marcos Paulo, Martinelli, contra esse Sub-17 de 2020. Esse jogo aí seria um jogo bacana. Já pode programar no fim do ano lá, botar no calendário de Laranjeiras. Vamos fazer. Se não tiver a pandemia... se for empate, é o melhor resultado. Beleza, Guilherme, obrigado. Mas acho que seria legal. Agora eu fiquei até empolgado com essa possibilidade. Chama o JP de volta no fim do ano para jogar aí. Chama o Marcelo também, Pitaluga, de volta também para jogar esse amistoso. Vai ter cobrança, vai ter cobrança. Guilherme, cara, agradeço demais a sua presença aqui, cara. Foi sensacional bater esse papo com você, entender melhor essa questão da categoria sub-17, da maturação, da garotada, da importância de tudo que engloba, né? Como você falou, tudo a gente tem que contextualizar, não é só falar sobre isso, tem que entender o contexto que esses meninos estão inseridos, o entorno desses meninos. Realmente são jovens ainda, são promessas, como você falou, são adolescentes, né? Ainda em processo de maturação. Foi sensacional essa resenha com você, essa conversa. Eu queria que você dar o espaço para você aqui, cara, para você falar alguma coisa para a torcida, dar o último recado final aí sobre essa próxima temporada de 2021 com a categoria de base. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Um canal que eu costumo assistir, tem sempre coisas interessantes, tem sempre uma resenha leve, uma resenha com conteúdo. Então, parabenizar também pela proposta de vocês. É uma proposta que o torcedor tricolor ele deve valorizar, porque fica por dentro de algumas questões do clube em que só vocês cobrem, e eu fico muito feliz com esse espaço dado para Xerém. Hoje aqui eu estou representando Xerém, então eu estou representando muitos profissionais, né, que fazem parte da engrenagem de Xerém. Algumas pessoas acabam não aparecendo tanto quanto os treinadores, mas eu um dia fui uma dessas pessoas e sei a importância de cada um nesse processo de desenvolvimento do jogador, e sei também a felicidade que é para a gente quando um menino consegue ir no profissional, desempenhar um bom papel e ser valorizado pela torcida e conseguir ter um desempenho satisfatório. Isso é uma coisa que, na verdade, é a nossa função, né? É a nossa missão. Então, eu fico muito feliz também de poder estar hoje representando a categoria sub-17, liderando uma categoria que, ao meu ver, é uma idade em que é fundamental ter uma liderança positiva, ter um amadurecimento interessante, porque é a categoria onde se divide, muitas vezes, o menino que está transitando para virar homem. Né? Então, nessa categoria, a gente consegue ter muito mais um olhar de quem realmente tem um potencial para chegar no alto nível e quem pode estar ficando pelo caminho e ter que seguir um outro caminho aí na carreira. Não estou dizendo de deixar de ser jogador de futebol, mas talvez não vá estar representando ali a nossa primeira equipe. Enfim, me sinto muito grato por essa oportunidade, muito feliz de estar onde eu estou, de estar na categoria que eu estou, e sei da importância que isso tem para o processo do clube hoje, né, para o processo de Xerém, e dizer para a torcida que Xerém vai estar sempre pensando no desenvolvimento do Fluminense. Xerém, hoje, o nosso objetivo é pensar no futuro do Fluminense. E é isso que a gente trabalha no dia a dia, em todas as categorias, com todos os profissionais, muito bem capitaneado pelo nosso diretor executivo, Antônio Garcia, pelo nosso vice-presidente, o seu Rui, né, pelos nossos diretores estatutários, enfim, por todos que fazem Xerém ser essa fábrica de talentos, como todos falam, mas atrás dessa fábrica tem muito trabalho, tem muita discussão,
pensando sempre em melhorar, pensando sempre em evoluir, e com isso, né, poder estar desenvolvendo jogadores de melhor qualidade e pessoas também de melhor qualidade para o nosso futebol profissional. Show de bola, Guilherme. Novamente, cara, agradeço a sua participação. Sinta-se sempre convidado para quando quiser voltar a participar também dessa nossa resenha, da gente voltar a conversar sobre até futebol de base, sobre desenvolvimento. O convite já está feito. Sempre que quiser, a casa é sua. O tapete vermelho vai estar sempre estendido a você aí, professor. Parabéns pelo trabalho. E que siga aí fazendo esse excelente trabalho frente a essa molecada, beleza? Show de bola. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vou estar aqui à disposição sempre que vocês requisitarem. Eu venho aqui e bato um papo com vocês. Tá bom? Saudações tricolores a todos e vamos com a mente forte e positiva porque esse ano promete. É isso, pessoal. Agradeço a você aí que acompanhou esse nosso bate-papo com o Guilherme Torres, treinador vitorioso já da categoria Sub-17 do Fluminense. Agradeço também para você, aproveitando, para se inscrever aqui no canal, tá? Deixa o like, compartilha com a galera. Vamos fazer junto uma mídia tricolor cada vez mais forte. Saudações tricolores a todos e que vença sempre o nosso tricolor.